Bom dia, bom dia! Eu quero explicar como você vai cobrar pelo seu render. Mas de que você tá falando, André? Como assim como cobrar? Eu vou cobrar do cara e o cara vai depositar. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de como cobrar. Muita gente perguntou, André, quando você fala em R$300, R$1.000 por imagem, você tá considerando já ali a modelagem? Considerando tal coisa, isso ou aquilo? E é sobre isso que eu quero falar hoje. Eu preciso que você anote essas coisas porque elas são muito importantes para você poder compreender de que maneira você pode ser eficiente na hora de montar um orçamento, saber como cobrar, se cobra modelagem separado, se cobra à vista, se cobra alteração, como é que faz isso? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Como cobrar pelo seu render? A primeira coisa que você tem que entender, como é que chegam os orçamentos para vocês. Eles geralmente chegam de 3 maneiras, tá? E eu vou falar o tipo número 1, que geralmente alguém pede no tipo 1 de cliente, ele pede o seguinte: ó, eu tenho um SketchUp aqui para você renderizar. Ou, ó, eu sou arquiteto e construí essa fachada aqui, esse projeto em BIM, eu já tenho ele modelado e eu preciso de um render disso. Ou ainda, eu sou arquiteto e tenho aqui o AutoCAD, eu preciso que você modele e renderize. Eles são a faixa branca e amarela do mercado. Ó, só pelo jeito que ele mandou o e-mail, eu sei exatamente quem ele é. E eu quero te ensinar isso, eu quero que você saiba, eu quero que você domine isso que eu vou te falar aqui hoje, tá? O que eles querem? Pensa comigo, eles estão mandando um arquivo para você e dizendo, olha, eu preciso do render desse arquivo. O que eles querem comprar? Eles querem comprar um render. Esse tipo de cliente, faixa branca e faixa amarela, eles estão te pagando ou gostariam de te pagar para ser mão de obra. Por quê? Porque eles conhecem um pouco do processo e conhecendo o processo, eles querem ao máximo minimizar o custo deles, tá? Por isso eles vão inventar ou criar várias maneiras de fazer isso, ou seja, de economizar. A palavra de ordem do faixa branca e do faixa amarela é desconto. Por que eles querem um desconto? Como eu disse, eles sabem do processo, né? Então eles vão querer, tipo, olha, eu já fiz a parte da modelagem, agora você só renderiza. Eu tenho um arquivo aqui que é só renderizar, então me dá ó, você não precisa cobrar o valor inteiro, porque eu tô te dando aqui a modelagem, eu tô te dando o meu arquivo SketchUp, eu tô te dando o meu arquivo BIM, eu tô te dando até em 3D Studio Max já. Eu só preciso que você renderize. Então, na cabeça dele, ele já fez uma parte grande do trabalho e ele diz o seguinte: ah, cara, mas agora precisa renderizar, então eu vou contratar alguém. Ó, preciso só renderizar. É isso que manda, tá? E como é que você cobra geralmente desse tipo de cliente, faixa branca, faixa amarela? Geralmente se cobra por ambiente, tá? E se entrega 2 ou 3 imagens do ambiente. Geralmente é assim: olha, eu tenho aqui, ó, 3 ambientes para fazer. Quanto é que você cobra cada ambiente? E daí você me entrega 2 imagens de cada ambiente, ou 3 imagens de cada ambiente. Geralmente é assim que acontece. E externas, eles querem uma imagem da fachada. Geralmente é isso que eles pedem, tá? E que você vai poder orçar. E de verdade, esse tipo de cliente você vai estar na mão deles. Por quê? Porque você vai ter que gastar bastante energia para convencer do seu trabalho. E por que você precisa cobrar o que está cobrando? Você passa mais tempo explicando que você ainda vai ter trabalho para justificar o valor do que falar sobre a imagem, gente. É isso que acontece. A grande perda de tempo entre fechar um contrato desse é ficar discutindo o quanto você... Tipo assim, ó, você tem que convencer que é trabalhoso, por isso que você está cobrando. E daí o que acontece? Você fica lá, não, mas eu vou ter que fazer isso, aquilo. E daí ele diz, tá certo, ainda vai ter um pouco de trabalho, tá? E você provavelmente vai ter que dar desconto. Porque de verdade você tá recebendo a modelagem e daí com isso você vai trabalhar um pouco menos. Nem sempre, né? Porque às vezes você tem que refazer a modelagem toda. Mas na cabeça do cliente, sim. O mercado é que manda nos valores. Então, no fim, você vai ter que se render a esse tipo de cliente que quer comprar render, tá? Então, como cobrar desse cliente? Geralmente é isso, é por ambiente. Olha, eu vou te cobrar aqui R$300 desse ambiente e vou te entregar 2 imagens. Ou vou te cobrar R$400 por ambiente e vou te entregar 3 tantas imagens. É mais ou menos isso que acontece, tá bom? Tem o tipo 2 de orçamento que chega, né? Que são de escritórios de arquitetura maiores e pequenas construtoras. Elas estão entre as faixas amarelas e laranjas.
E geralmente eles também mandam um SketchUp para renderizar, um BIM para renderizar, só que também mandam o quê? Um AutoCAD às vezes, porque se for uma pequena construtora, um escritório, eles vão tipo assim, cara, eu tenho os projetos aqui, você vai precisar modelar e renderizar, tá? É o mesmo tipo de demanda praticamente, só que com um plus. Porque o que eles querem? Eles querem comprar render ainda, porém eles já exigem um pouco mais de qualidade. Ou seja, além de tudo aquilo que tu sofre lá no cliente lá, de faixa branca e faixa amarela, os faixa laranja ainda vão te exigir qualidade, tá? E eles também estão interessados em desconto, porque eles também querem somente o render. E eles também vão ter os mesmos argumentos de como que eles vão te poupar tempo na parte do processo, te entregando modelagem. E a palavra de ordem do tipo de cliente amarelo para laranja é preço. Por quê? Porque eles querem o melhor preço, porém dentro da qualidade que eles esperam. Então eles não contratam qualquer um, tá? Mas eles contratam dentre aqueles que eles acreditam que resolve o problema deles, eles vão pegar o mais barato de todos. E você provavelmente vai ter que explicar 1000 vezes por que a sua qualidade é melhor. E por isso vai ficar discutindo sobre o valor até conseguir fechar, mesmo não cobrando o que queria por isso. Só que provavelmente você vai fechar do mesmo jeito, tá? Porque você não quer deixar esse cliente escapar e acaba aceitando até o quê? Prazo bem apertado e um valor abaixo do que você gostaria. O que acontece com isso? Por que o faixa laranja pode cobrar um pouco mais? Porque no faixa branca eles praticamente aceitam qualquer um. Eles só querem contratar alguém que renderiza aquela parada para eles. E não tô muito importando com a qualidade. Um faixa laranja, amarela pro laranja, eles já vão pegar e vão passar uma régua aqui. Então todo mundo que tem essa qualidade para baixo, ou seja, quem cobra R$100, R$50, R$80, R$150, provavelmente eles vão olhar a qualidade, tipo, não, isso aqui não me serve. Agora, os caras que cobram aí, ó, 150, 200, 300, até 400, eles vão ficar dentro dessa gama, eles não vão baixar porque eles sabem que eles precisam de qualidade. Então eles vão pegar o mais barato dentro desse range aqui. E é isso que vai acontecer. Por isso se pode cobrar um pouco mais. Se você tem essa qualidade, você não precisa baixar até aqui porque você sabe que ninguém que atinge essa qualidade cobra menos que isso. Então você consegue cobrar um pouco melhor. E como é que você orça para essas pessoas? Geralmente por ambiente já, tá? Por ambiente não, por imagem. Então você vai dizer o seguinte, ó, como já tem uma busca pela qualidade, você vai dizer assim, então tá, eu vou te entregar 4 imagens, porque eu vou ter que trabalhar em cada... Ele já entende que cada imagem dá trabalho. Não é porque o ambiente todo tá modelado que você vai tirar 3 imagens dali e vai ser facinho. Não, porque cada câmera requer um enquadramento, requer mudar o layout, requer um tipo de iluminação, requer pós-produção, requer um storytelling ali. Esse tipo de cliente ainda não está interessado nisso, mas você ainda vai ter trabalho. Não é só porque está modelado que você vai poder tirar várias câmeras. Não é bem assim, né? Então vamos lá. Como cobrar desse cliente? Por imagem, tá bom? É por imagem que você vai cobrar. E daí a gente tem o tipo 3, tá? Que são construtoras médias e grandes. São os clientes lá da faixa roxa e preta. E como é que eles mandam um e-mail para você solicitando orçamento? Ó, eu tô te mandando esse SketchUp aqui para referência. Eu tô te mandando esse arquivo BIM para referência. Eu tô te mandando esse projeto todo em AutoCAD para referência. Eu tô te mandando várias imagens aqui de referência. Eles não querem saber se você vai modelar, já modelou, tá modelado, ou como que você vai fazer as suas imagens. Por quê? Porque eles de fato não conhecem do processo. Eles querem imagens para o lançamento do empreendimento deles. É isso que eles querem. Olha, eu vou lançar... O discurso é, eu estou lançando um empreendimento e eu preciso de imagens para o meu lançamento. E eu tenho aqui, ó, eu peguei aqui do meu arquiteto, eu tenho aqui, ó, SketchUp, tem BIM, eu tenho imagem referência, eu tenho tudo isso aqui, ó. Quanto é que passa um orçamento aí, porque eu preciso das imagens para montar o meu folder e tal. É isso que ele quer. E a palavra de ordem desse tipo de cliente que é qualidade, preço e prazo. Não existe um cliente que vai querer pagar mais caro para ter a mesma qualidade, o mesmo atendimento. Só que ele tem percepção
de qualidade muito maior. Então lembra que os faixa branca estavam só contratando gente aqui de baixo, faixa amarela, laranja, entre aqui, os faixa preta e roxa, se o cara manda um orçamento lá de R$400 cada imagem e mostra o portfólio e tá aqui pra baixo, eles não importa se é barato, eles não querem, eles querem qualidade. E dentre os que têm qualidade, é óbvio que eles vão chorar preço, tá? Mas eles vão querer prazo também. Sempre é um desafio, né, gente? E a palavra de ordem é qualidade, preço e prazo. E daí, como eu disse, a régua é alta, né? Ou seja, mesmo eles querendo as 3 coisas, as 3 réguas são altas. A régua de qualidade é alta, o preço eles vão te pagar bem. E o prazo também eles vão precisar que seja obedecido, tá? Então eles vão te comparar ali, como eu disse, dentre os estúdios ou artistas dentre essas faixas. Eles estão interessados em ter as imagens mais lindas. É isso que eles querem. As que mais vendam o empreendimento deles. E que seja dentro do prazo que eles têm e também dentro da previsão de gasto que eles têm. Isso é óbvio, tá? Eles geralmente não pedem ou nunca vão pedir desconto porque te enviaram o SketchUp. Ou porque eles te mandaram um arquivo. Por quê? Porque eles entendem que isso faz parte de fornecer dados. Faz parte de fornecer informação pra gente fazer o nosso trabalho. Eles conseguem compreender isso. Já tem uma evolução aí. Eles entendem que, tipo, mano, eu vou te entregar o maior número de dados possíveis. Modelagens, referências, projetos, pra ter o menos erro possível na hora que você me entregar. E provavelmente a briga grande vai ser ali sobre prazo, tá? Por quê? Porque eles vão precisar lançar o empreendimento deles para poder começar a vender os apartamentos. Então eles têm urgência. Eles ficam esperando, às vezes, anos para que saia a incorporação do prédio, para que saia tudo que eles precisam de documentação para poder vender um empreendimento. Então eles estão com aquilo lá, pagando equipe, pagando engenharia, pagando administrativo, pagando mão de obra, pagando tudo. A construtora, vamos pensar na incorporadora e construtora. Eles estão pagando essa galera todo esse tempo. Por quê? Porque eles vão ganhar dinheiro no lançamento do empreendimento. E quando sai as documentação, diz assim, mano, eu preciso agora vender isso. E eu só não vendo por quê? Porque eu preciso que a galera do 3D me faça as imagens e a agência, sei lá, monte o book ou faça as postagens. Então, é a hora que eles... Mano, prazo, eu preciso da qualidade, mas eu preciso do prazo. Então, muito provavelmente ali vai ser fogo o prazo, tá? E você vai cobrar bem. Você vai cobrar bem. Mas também vai ter que entregar um trabalho à altura, tá? E provavelmente você vai acabar deixando de fechar alguns projetos porque não consegue atender o prazo de todo mundo. Mas tá tudo bem, porque isso significa que você tá cheio de trabalho faixa preta e faixa roxa. O tipo de orçamento lá 1 e 2, você acaba vendendo render. E o tipo de orçamento 3, você vende uma solução, uma ferramenta de vendas para ele. Ele gastou durante 6 meses, 1 ano, na frente, só esperando sair a incorporação do empreendimento, para vender na planta. E a dor dele é... Mano, eu tenho um monte de cliente que quer comprar esse empreendimento, que eu tenho certeza, e eu preciso das imagens para poder vir a público, mostrar o empreendimento e começar a captar dinheiro. A dor dele é, eu preciso mostrar o melhor possível o meu empreendimento para na hora que eu mostrar isso, eu conseguir captar o maior número de clientes, conseguir comprar a entrada da galera, vai entrar caixa para eu poder pagar as paradas e ganhar dinheiro. Então essa é a dor. Quando eu falo em você tentar descobrir qual é a dor do cliente, você tem que pensar nisso. E pensa numa construtora, um pessoal que tá lá sofrendo. Porque quando eu falo dor, é dor mesmo. Os caras estão lá, às vezes eles estão se aguentando no caixa pra tipo, pagar um mês atrás do outro, tal. Por isso que você precisa ter argumento certo na hora de vender para esse cliente. Então como cobrar desse tipo de cliente? Você vai falar a linguagem dele. Você vai falar, eu recebi o teu projeto e acho o teu projeto incrível. Eu sei exatamente como ilustrar esse projeto. Eu vi que ele tem vista para o mar e a gente vai explorar isso nas imagens. Então o teu cliente vai querer muito morar com essa vista. O cliente já fica, caraca, é isso mesmo que eu preciso. Outra coisa, eu vi que o teu salão de festas, ele é praticamente 3 vezes mais do que todos os outros empreendimentos que tem ali. Então nós vamos mostrar o quanto esse diferencial é importante. E o cara diz, é isso mesmo que eu preciso. E tu diz, animal, então olha só, nós vamos ter as melhores imagens
desse teu empreendimento, ele vai cagar na cabeça, ele vai vender muito. E olha só, eu vou conseguir atender naquele prazo que tu precisa, tá? Que é 30 dias, eu vou conseguir te entregar pra tu poder botar isso aí pra vender. Tu tá resolvendo todos os problemas dele. Ele tá tipo pensando, caraca, velho, é isso que eu preciso que alguém que entenda o meu projeto, alguém que saiba interpretar isso, alguém que coloque isso em forma de imagens e filmes e realidade virtual, seja lá o que for, e que coloque no prazo que eu quero, e esse cara tá disposto a pagar por um pacote desse 100 mil reais, 200 mil reais, igual a gente fechou num projeto aqui essa semana, porque esse cara vai vender coisas de $500 milhão às vezes, se vender todos os apartamentos. Tu tá entendendo? Então, tipo, ele não tá preocupado em pagar 100 mil, 50 mil, 150 mil, desde que você tenha qualidade altíssima, cumpra os prazos, seja profissional e fale a mesma língua que o seu cliente. Agora, se você chegar lá e ficar falando, ai, mas olha só, a modelagem aqui, não sei o que. Ai, mas essa parede aqui mudou. Mano, tu tá jogando o jogo lá da faixa branca e faixa amarela. Tu tá jogando outro tipo de jogo. E esse jogo, tudo bem, mas não é o alto nível. Dito isso, como cobrar pelo render? Para projetos normais, tá? Ou seja, o que são projetos normais? São interiores e fachadas pequenas, né? Quarto, cozinha, sala de estar, salão de jogos, piscina, uma fachada do prédio de 10 andares, isso tudo são projetos normais, são 90% do que aparece, tá? Você vai cobrar por imagem. No fim, você vai conseguir cobrar, na verdade, o que o mercado vai querer te pagar, tá? Mas vai poder cobrar por ambiente. Entregar, de repente, uma imagem extra para o cliente. Você vai pegar e vai dizer o seguinte, ó. Eu vou te entregar essa lista de imagens. É assim que você vai fazer um orçamento. Eu vou te entregar uma imagem da sala, uma imagem da suíte, uma imagem da sala de jogos, uma imagem da piscina, uma imagem da fachada, uma imagem da sala comercial, uma planta humanizada de tal coisa, do apartamento. Você vai fazer uma lista de imagens. São 10 itens. E o orçamento tá aqui. E o valor vai ser 15 mil, vai ser 20 mil reais. É desse jeito que você cobra. Então, como cobrar pelo seu projeto? Dessa maneira. Ai, André, mas eu não tenho que levar em conta a modelagem, tal. Quando você tá trabalhando para faixa branca e faixa amarela, você tá cobrando muito pouco, né? Vamos pensar comigo. O cliente quer 5 imagens e você está cobrando R$150 por imagem só, tá? Isso aí vai dar o quê? R$750. E tem que modelar, porque o projeto é grande. Então isso faz diferença. Você tem que contar daí a modelagem, né? Porque porra, 750. Pô, mas vai ter a modelagem, daí cobra 900, faz diferença. Agora, quando você chega no nível de faixa roxa e faixa preta, até faixa laranja, aqueles 300, 400 reais a mais de modelagem não vai fazer diferença nenhuma, porque o seu orçamento é 15 mil, 16 mil, 20 mil, 25 mil. Então, que diferença faz? É até um insulto você, mas eu vou te cobrar aqui, ó, 270 reais da modelagem. Tipo, caguei pra modelagem. Tu tá entendendo? Então, é tipos de mercado. Quando você tá atendendo faixa branca e faixa amarela, sim, você tem que cobrar pela modelagem. Por quê? Porque quando ele não te entrega a modelagem, você também vai ter que dar o desconto, não vai? Então, se ele te pede desconto quando ele te entrega a modelagem, quando ele não te entrega, você cobra também. Então, é justo você cobrar. Mas quando você passa de faixa laranja para faixa roxa e faixa preta, você não vai mais se preocupar com isso. Em projetos normais, tá? Agora, o que dizer de projetos diferentes? Projetos fora do padrão. Por exemplo, loteamentos, shopping, bairros inteiros, grandes projetos. Porque a modelagem disso dá trabalho pra caramba. Então você precisa levar em conta a construção da cena, tá? Da modelagem, ou da limpeza desse arquivo, manipulação de todo esse complexo que você vai trabalhar, tá? E isso custa sim pra você tempo e dinheiro. Então na hora de montar um orçamento, você vai levar isso em conta. Por exemplo, um loteamento, um shopping, como eu disse, você vai dizer o seguinte, ó. O cara quer um loteamento e ele quer uma imagem aérea. Pensa comigo. Uma imagem externa, mais ou menos, você vai cobrar R$1.500, beleza. Só que você vai ter que levar em conta que você vai ter que modelar aquilo lá tudo. E vamos dizer que você diga assim, cara, mas para modelar esse loteamento todo eu preciso cobrar R$2.000.
Então R$2.000 mais 1.500 dá R$3.500 para eu te entregar uma imagem do loteamento. Mas se eu quiser duas, fica mais fácil, porque você vai cobrar 1.500 o render dessa imagem. Então duas imagens vai ser 3.000, mais os 2.000 para modelar, certo? Então vai ser 5.000. Então você vai cobrar a modelagem separada. Não vai cobrar, escuta o que eu tô falando. Você vai levar em conta na hora de orçar a modelagem e depois mais cada render. Mas no orçamento você não vai descrever isso. No orçamento você vai mandar lista de imagens. Imagem aérea 01, imagem aérea 02 e o valor total. Lembra lá que o primeiro cliente é aquele que sabe do processo e fica barganhando quando ele te entrega uma modelagem, quando ele te entrega um bloco, quando ele faz qualquer coisa, ele quer um desconto porque ele te poupou o trabalho. Se você descrever tudo no seu orçamento, o cliente ele vai ter muito visível o processo e vai querer jogar isso com você também. Eu tenho certeza, isso já aconteceu várias vezes. Ele vai dizer, ah não, então é o seguinte, ó, eu não preciso mostrar isso aqui, não preciso daquilo, então eu quero um desconto de tanto. Eu já tirei aqui a modelagem, porque eu vou te entregar um arquivo de SketchUp. Então, não preciso mais cobrar esses 2.000 de modelagem, tá? Não é bem assim, porque eu vou ter que limpar todo o arquivo, vou ter que fazer 1.000 coisas. Então, por favor, não coloque isso na descrição. Tem outra coisa, se você coloca no orçamento, modelagem do arquivo, render de imagem 1, render imagem 2, você está vendendo o que para o cliente? Mão de obra. Você está vendendo... Você não está vendendo valor, você está vendendo exatamente aqueles itens. E quando terminar o projeto, esse cliente pode dizer, legal, me entrega as duas imagens, que eu paguei pelas imagens, e me entrega a modelagem, porque eu paguei pela modelagem. Está ali no teu orçamento, ó. Modelagem, render 1, render 2. Então me entrega a modelagem. E daí ele pega essa modelagem e faz mais 10 imagens com outro artista dentro do escritório. Daí você vai dizer, porra, velho, passei tanto trabalho pra modelar isso pro cara fazer agora com qualquer um. Então eu não entrego a modelagem. Por quê? Porque eu nem sequer coloco ela no orçamento. O cara tá comprando imagem aérea 01, imagem aérea 02. E a modelagem? A modelagem é minha. Quer mais imagens? Eu te vendo as imagens. Então você vai diluir... Você vai colocar dentro do seu orçamento, mas você não vai deixar isso descrito. Então, duas das grandes perguntas de como cobrar pelo seu render. Depende do nicho que você tá. Se você estiver entre as faixas branca, amarela e começo de laranja, você vai vender render. É isso que vai acontecer. E você vai lidar com todo esse tipo de problemas que tem. Eu vou cobrar essa modelagenzinha, entregou o SketchUp, eu vou dar desconto, tal, tá? E existem faixa laranja, roxa e preta, onde você vai entregar valor. Como cobrar pelo seu render? Exatamente com valor. Você vai entregar 3 imagens, 10 imagens, 20 imagens. É isso que você vai cobrar. Eu vou te cobrar por um pacote de 20 imagens para você vender o seu empreendimento, tá? Então, no final, o que eu te aconselho é o seguinte: ao mandar um orçamento, faça uma lista de imagens e o valor total. É isso que você está oferecendo. Uma solução que está dividida entre um número de imagens por ambiente ou não. Essa descrição você vai ter imagem do ambiente 01, imagem 2 do ambiente 01. Tá tudo certo, mas você vai colocar descrito por imagens e o valor total. É isso que você vai orçar. Então, como cobrar pelo seu render? Cobre por imagem, tá? É o jeito que menos vai te dar dor de cabeça e mais justo. E outra coisa, quando tiver uma modelagem pesada para colocar, você vai incluir isso no orçamento. No seu orçamento. Na hora de criar o orçamento. Você vai diluir. É isso aí, essa é a palavra. Então, se você vai entregar 3 imagens pro cara, conte que você vai ter que fazer a modelagem, dilui nas 3 imagens e venda as 3 imagens, tá bom? Como é que funciona pacote, gente? É que daí depende de cada caso. Eu não vou ser a pessoa que vai dizer como você tem que cobrar por pacote. Eu aqui faço... É um mínimo de pacotes, é isso que eu digo, mas eu não cobro por pacote. Eu acabo cobrando exatamente da mesma maneira que eu te contei aqui agora. É desse jeito que a gente faz. Se o cara compra 20 ou 30 imagens, eu não dou desconto. Por quê? Gente... vai dar o mesmo trabalho fazer uma imagem ou 30 imagens, eu vou ter 30 vezes aquele trabalho.
Quando você começa a receber muito orçamento, muita solicitação de orçamento, é legal você já ter um padrão para você não ter que, tipo, cada vez ficar construindo tudo do zero no orçamento. Por isso, você vai ter que lidar com talvez criar pacotes. Tipo assim, olha, eu tenho pacotes aqui. Não, você nem vai falar isso pro cliente, tá? Você não precisa falar isso pro cliente. De novo, isso é uma coisa sua. Você vai ter pra você ali que, tipo assim, cara, se um cliente fechar 10 imagens comigo, eu consigo cobrar X. Pô, mas se o cara quiser 20, eu consigo cobrar Y. E não 2X, vai ser tipo 2X menos 10%. Mas isso é pra você, gente. É só pra facilitar a sua vida na hora de montar o orçamento. E você, de novo, pra mandar orçamento, só mande o número de imagens e o valor total e quantas vezes e quanto por... É isso que você tem que mandar pro cliente. Tá bom? E se o cliente disser, não, eu só vou querer a metade das imagens e daí por isso vai a metade do preço. Daí você vai dizer, não, eu tenho que ver quais são as metades das imagens. Às vezes ele tirou só as imagens mais fáceis e deixou as imagens mais difíceis. Então, cada caso é um caso. O seu discurso tem que ser, eu preciso analisar o seu projeto antes de mandar um orçamento. Mesmo que você, dentro do seu estúdio, já saiba mais ou menos quanto cobrar, que é por imagem, dá-lhe o pau e cobra. Mas não abra isso para o seu cliente. Para o seu cliente, você vai analisar, porque precisa ser analisado. Senão ele vai querer montar o orçamento. Se você disser, eu cobro tanto por imagem, no próximo ele vai dizer, eu tenho aqui tantas imagens e eu já sei qual é o teu valor e tal. Mano, daí ele manda imagens complexas que não faz sentido. Então, por favor, não faça orçamento dessa maneira. Mande uma lista de imagens e o valor. É isso que você tem que mandar. É assim que você cobra pelo seu trabalho. Agora, como você vai montar o seu orçamento? Daí sim, leve em consideração a modelagem, leve em consideração se é um projeto grande ou pequeno, leve várias coisas em consideração. Outra coisa que eu quero dizer para você aqui, que é importante, que muitas vezes você não se dá conta, às vezes você vai trabalhar num projeto que tem 10 torres e as 10 torres são iguais. Como é que eu vou fazer? Eu só posso cobrar uma torre na modelagem. Então, eu não vou cobrar, eu vou cobrar o preço normal. Mas, gente, o que a gente faz aqui, ó? Cada torre a mais, a gente acresce 5 a 10% no valor das imagens todas externas. Por quê? Você já tentou renderizar um projeto com 10 torres iguais? Mano, o computador trava. É muito mais difícil fazer essas imagens maiores. Você vai fazer o quê? Tem uma torre, vou chutar aqui, é uma torre, uma imagem da fachada, R$2.000. É 2 torres iguais, fica 2.200, essa mesma imagem. Por quê? Porque eu tô mostrando 2 torres. Tem 3 torres iguais, fica 2.400, porque é um render mais difícil de fazer, é mais complexo. Então é um macete, um truque que eu quero que você anote aí. Cada torre a mais que seja igual, acresce 5 ou 10% no valor dessa imagem que vai mostrar isso tudo, entendeu? Gostou dessa dica? Porque vai dar 5 ou 10% a mais de tempo de render, de trabalho para você fazer essa imagem onde mostre tudo, tá bom? No fim, gente, resumão. O orçamento você sempre vai passar por imagem, mas vai na hora de montar o seu orçamento para você vai levar em conta a modelagem e o tempo que vai gastar nisso, tá? Em cada trabalho. Já que cada caso é um caso, tá? Mas passa o orçamento por imagem. Ou seja, você vai levar em conta todos os dados de dificuldades que você vai ter durante o trabalho, mas na hora de orçar, simplifica e passa só um resumo disso em formato de lista e valor. Beleza, gente? Eu espero que vocês tenham absorvido aqui uma maneira fácil e mais uma linha de raciocínio para vocês compreenderem como cobrar pelo seu render. É sobre isso que a gente falou.